Olá, visitante! Você está agora na sala de microscopia. Neste espaço você será convidado a conhecer um universo que a maioria das pessoas não faz ideia de que existe. Pelas lentes do microscópio, você poderá observar alguns micro-organismos que podem nos fazer mal, tais como fungos e bactérias. Um exemplo clássico é o Clostridium botulinum, o botulismo, que já foi nos apresentado na sala do consumidor e que pode ser encontrado em conservas de palmito mal preparadas. Além disso, faremos uma pequena viagem pela história da microscopia e iremos entender como este ramo da ciência contribui no combate a inimigos invisíveis aos nossos olhos. O olho humano é considerado por muitos como o órgão mais fantástico do corpo humano. Ele tem suas limitações. Sem auxílio de qualquer ferramenta, o olho humano tem a capacidade de observar objetos com um tamanho de até 0,2 milímetros. E esse tipo de observação é conhecida como observação a olho nu. No campo das ciências, convencionou-se chamar os objetos desta escala de macroscópicos. Embora a maioria dos seres causadores de doenças nos humanos não possam ser vistos a olho nu, existem alguns que podem ser vistos sem auxílio de lente alguma. As tênias, por exemplo, são vermes parasitas que em sua fase adulta podem ultrapassar os 20 metros de comprimento. Porém, em algumas fases de seu desenvolvimento, este verme é tão pequeno que fica invisível a olho nu e só podem ser visualizados com o auxílio de lentes. Atualmente, com o auxílio de instrumentos ópticos, é possível observarmos objetos com até 0,001 milímetro ou 1 micrômetro de tamanho. E é a todo esse universo de coisas diminutas que denominamos de microscópicas. A palavra microscopia é derivada da palavra microscópico, que por sua vez tem origem a partir de duas palavras gregas: micros, que significa pequeno, e escopen, que significa examinar. Desta forma, podemos entender que microscopia é o ramo da ciência que se ocupa com a observação das coisas pequenas. Desde a antiguidade, povos como os egípcios e os gregos já dominavam as técnicas de talhar e polir cristais. Embora se constituíssem como as primeiras lentes já fabricadas, tais peças eram usadas basicamente para ornamentação. Somente no início do século XIII é que um monge franciscano chamado Alejandro Spina publicou suas técnicas de fabricação de lentes corretivas. Quase um século depois foi Johannes Kepler, importante matemático e astrônomo alemão, que por volta dos anos de 1600 conduziu os primeiros estudos a respeito dos fenômenos ópticos e da formação de imagem no olho humano. Embora muitos acreditem a descoberta do microscópio ao astrônomo italiano Galileu Galilei, foi o cientista e comerciante de tecidos Antoine van Leeuwenhoek que, em meados do século XVIII, construiu o primeiro microscópio de que se tem notícia. Desenvolvido a partir de lupas, usadas pelos comerciantes da época para atestar a qualidade dos tecidos, o aparelho construído por Leeuwenhoek media aproximadamente 6,7 centímetros e tinha uma capacidade de ampliação em torno de 30 a 270 vezes. Foi com ele que o cientista fez suas primeiras observações microscópicas e, para seu espanto, descobriu a existência de um universo inteiramente novo em uma simples gota d'água. Pela primeira vez, ele observou formas de vida nunca antes vistas, denominando-as de animáculos. Leeuwenhoek também observou os glóbulos vermelhos do sangue e constatou a existência de espermatozoides, protozoários e bactérias. O que começou apenas como uma curiosidade de salão, inspirada pelos ideais iluministas na jovem República da Holanda, tornou-se um dos precursores da medicina moderna. Mais tarde, outros cientistas aperfeiçoaram a invenção de Leeuwenhoek. Em 1665, o inglês Robert Hooke publicou um livro intitulado Micrografia, onde descrevia, além de outras coisas, como funcionava um microscópio e de como ele havia aperfeiçoado este aparelho, acrescentando a ele mais uma lente e um ajuste fino. Este tipo de microscópio ficou conhecido posteriormente como microscópio composto. E embora esses aparelhos tenham evoluído muito desde sua criação, as ideias e conceitos propostos por Hooke
serviram de base para a fabricação de toda a geração de microscópios ópticos. O aperfeiçoamento do microscópio promoveu avanços nos mais variados ramos da ciência, sobretudo nas ciências médicas. Com a descoberta dos micro-organismos, um mundo novo se apresentava diante dos cientistas e milhares de perguntas surgiam espontaneamente. Embora Leeuwenhoek já houvesse observado seus animáculos em meados do século XVIII, foi só no século XIX, por volta do ano de 1862, que Louis Pasteur publicou seu primeiro estudo relacionando micro-organismos a doenças. Pasteur convencionou chamar esses micro-organismos causadores de doença de germes e posteriormente propôs uma teoria que ficou conhecida como teoria dos germes ou teoria germinal das doenças infecciosas. Sua teoria propunha que as doenças infecciosas eram causadas por esses germes e que por isso seria necessário estudá-los para podermos combatê-los. A contribuição de Pasteur foi fundamental para fundar os pilares da microbiologia moderna, e os processos de esterilização e asepsia de utensílios médicos propostos por ele diminuíram drasticamente os óbitos por infecções. Desde então, uma ininterrupta guerra é travada em nosso planeta. De um lado estão os vírus, bactérias, fungos e protozoários, causadores de diversas doenças. Do outro estão os cientistas, estudando e buscando incansavelmente alternativas para combatê-los. Assim, como proposto por Pasteur há quase 140 anos atrás, os cientistas da atualidade continuam estudando profundamente esses micro-organismos causadores de doenças. E embora ainda existam muitas enfermidades das quais se desconheçam os mecanismos de contágio ou propagação, a maioria já teve suas estratégias de atuação elucidadas. De uma maneira geral, os micróbios são dependentes de condições ambientais específicas para sobreviver. A maioria das bactérias, fungos e vírus tem predileção por ambientes úmidos e quentes. E no Brasil, devido às suas características tropicais, existem diversas regiões que favorecem sua proliferação. Grande parte dos germes causadores de doenças é endêmica, ou seja, ocorrem de forma natural em nosso meio ambiente e evoluíram junto com o mesmo por milhares de anos. E por esse motivo é tão difícil controlá-los e praticamente impossível erradicá-los. Boa parte dos patógenos causadores de doenças não conseguem entrar por si só em nosso organismo e, para tanto, se valem de portas que permitam que a infecção ocorra. Essas portas podem ser naturais, como a boca, olhos e vias aéreas, ou temporárias, como os ferimentos. Para que a infecção ocorra, é necessário que entremos em contato direto com o patógeno, ou que o mesmo nos infecte via algum vetor, que pode ser desde um alimento contaminado a um instrumento cirúrgico mal esterilizado. Alguns micro-organismos desenvolveram estratégias muito mais complexas de infecção e se valem de vetores vivos para se propagarem, tais como insetos ou até mesmo animais maiores como ratos e morcegos. Como a erradicação dos vetores da natureza não é viável, as estratégias de combate e controle das doenças transmitidas por eles permeiam pelos princípios da saúde pública. E no Brasil, um dos expoentes maiores desta ciência foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que nasceu em 1872, na cidade de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Este cientista ficou conhecido no Brasil principalmente por seus esforços no âmbito do combate à malária e também por ser pivô do episódio histórico conhecido como Revolta da Vacina, onde foi injustamente criticado por diversas esferas da sociedade por implementar a vacinação obrigatória na cidade do Rio de Janeiro, que na época era assolada por uma epidemia de febre amarela e varíola. Oswaldo Cruz foi contemporâneo de outro grande cientista brasileiro, Carlos Chagas, que nasceu na cidade de Oliveira, Minas Gerais, no ano de 1878. Chagas foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel e, embora não tenha sido laureado em nenhuma delas, é lembrado até hoje como um dos maiores cientistas brasileiros. Ele foi o primeiro e único cientista da história da medicina que descreveu completamente uma doença infecciosa, o patógeno, o vetor, os hospedeiros
as manifestações clínicas e a epidemiologia. A doença, no caso, era a tripanossomíase americana, ou como é mais conhecida, doença de Chagas. Nessa época também foram contemporâneos de Chagas e Oswaldo Cruz, os cientistas Vital Brasil e Adolf Lutz. Ambos trabalharam no antigo Instituto Seroterápico Federal, que mais tarde se tornaria o Instituto Oswaldo Cruz, e que hoje possui o caráter de fundação. Esse pequeno passeio pela história da saúde pública brasileira nos proporciona visualizar quão importantes foram os progressos na área de microscopia. Sem o auxílio de microscópios, seria impossível para esses cientistas desenvolverem suas pesquisas, o que poderia ter sido catastrófico, uma vez que seus estudos ajudaram e ajudam até hoje a salvar centenas de vidas.